Olá pessoal, meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre as RPPs ou PDUs, tem muita gente que chama de PDU também. Tem algumas diferenças entre uma e outra, mas aqui eu vou, para facilitar, vou chamar de RPP, tá? E seguindo aquele nosso conceito de 75% de utilização da capacidade da infraestrutura instalada, né? Mantendo a redundância, que é uma coisa um pouco assim, contraintuitiva, né? A gente sempre está acostumado a 1 mais 1 em 50%, né? Então, para quem vem acompanhando os vídeos desde os primeiros vídeos, eu acredito que já esteja compreendendo bem esse, esse tipo de configuração, né? Então, aqui nós temos um layout. Eu mudei o layout, tá? Mudei um monte de coisinhas aqui desde o último vídeo. Inclusive, até demorei um pouco mais para fazer esse vídeo entre o último e esse. Não por questão de estar ser mais complicado ou menos, mas assim, por algumas alterações que eu fiz e até cheguei a pesquisar é, Buzz, o Buzz Bar, o barramento Buzz, né, que também é uma opção a ser utilizada. Basicamente, você elimina RPP, né, mas é uma outra forma de efetuar aí a alimentação dos racks. Então, vou deixar um pouco mais para frente essa parte, de repente falar, explicar melhor como é que funciona e tal. Bom, esse era se eu não me engano, o último layout que eu mostrei para vocês. Último não, é um penúltimo que tinha a parte já tinha a parte da sala de energia, né? Então, de- a partir daquele layout da sala de energia, eu fiz mais algumas alterações para facilitar aqui todos os nossos estudos, né? Então, ele passou a ser este layout aqui. Então, o que mudou? Mudou aquele espaço que tinha aqui, né? Eu ranquei ele fora, na verdade eu acabei aproveitando esse espaço, né? Aumentei a quantidade de racks e trouxe as, a parte dos cilindros de combate a incêndio para cá. Como eu tinha comentado no último vídeo, até que a gente tinha um espaço legal e tudo mais, então eu acabei alterando aqui um pouco a sala, ampliei um pouquinho a, a largura dela e para retirar, né, esses cilindros, porque tudo que não precisa de refrigeração, de uma refrigeração de precisão, de alta capacidade, eu tirei da sala, entendeu? Inclusive, o legal seria se a gente pudesse tirar as RPPs da sala, né? Mas aí já vai ficar mudando, alterando muito o desenho, o layout todo momento, e eu não quero isso, né? Quero avançar mais em todos os aspectos da construção do data center. Depois, de repente, a gente faz um outro, estuda outras técnicas, né? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, teria com certeza um leito aqui, né? Esse leito aqui, viria até que vão ter vários leitos aqui em cima, na verdade, né, como nós já vimos. Opa, aqui. Esse leito, teria um leito aqui. Se eu não me engano, eu desenhei aqui, que isso aqui eu não mexi lá, tá? E aí esse leito pode vir até aqui, tô falando leito dos cabos, que são os cabos mais de diâmetro maior, que são os cabos de alimentações das RPPs, né? Então a gente pode vir com esse caminho aqui, seguindo esse caminho, e depois com dois circuitos, um vai descer aqui nessa primeira RPP e o outro vem até aqui. Depois ele volta e, e vai alimentando os racks, né? Então aqui, ó, para a gente ter entender o conceito dessas modificações, eu vou explicar para vocês. Esse caso aqui, esse lado aqui, ele tem 18 hacks, certo? Ó, tem 9, são 9 mais 9 hacks. Aqui tem mais 18 hacks.
Aqui tem mais 18, 18, 18 e 18, entendeu? Então ficou uma simetria onde a gente pode determinar, ó, aqui é o circuito 1A, 1B, vamos supor, né? Então fica fácil da gente determinar, tipo, aqui 1A barra 1B, entendeu? Um exemplo, né? Essa fileira aqui, vamos dizer que seja a 2A barra 2B, e por assim vai, né? Então 3A barra 3B. Então a gente sabe que essa RPP aqui, vão ter dois circuitos, então eu consigo jogar um circuito, dois A e B, né? Então eu consigo jogar um circuito para alimentar todo esse lado aqui e um outro circuito de repente para alimentar essa fileira aqui do fundão. Nessa outra RPP, ela tem mais dois circuitos, então eu posso pegar e alimentar essa fileira aqui com um circuito A e B e o outro circuito A e B alimentar essa outra fileira aqui. Lembrando que eu falei dessa questão de A e B, um A e B, nos outros vídeos, tá? Aqui eu vou dar uma recapitulada e vou mostrar a RPP em 3D só para a gente reforçar essa parte. Então a ideia é essa daqui. Então posso pegar aqui e fazer a mesma coisa, alimentar essas duas fileiras aqui com um circuito, né? O circuito tem 21 posições, então para 18 circuitos dá e ainda sobra, né? Alguns circuitos. E aqui eu posso alimentar essa última fileira aqui. Essa fileira de frente, né? Não que é a última, que a gente precisa dar os nomes, né, conforme a sua necessidade. E os dois DGOs, que eu não mexi com isso, não desenhei nem nada, dei uma procurada na internet e, né, tem gente que chama de DIO, DIO, ou DGO, vamos tratar desse assunto um pouco mais para frente. Beleza? Dei uma alterada no posicionamento. Inclusive, eu nem mexi nessa parte da sala de energia, eu nem mexi nesta configuração. Não, mexi sim, desculpa. Vamos ver lá no desenho lá depois. Então, deu para entender o conceito aqui, né? Onde a gente consegue dividir perfeitamente nas quantidades para não ficar, do rack 1 ao rack 10, 1 a 1B, do rack 10 ao 20, porém ali fisicamente iria ficar uma coisa pouco intuitiva. Então, assim, pela experiência do operacional, a gente sabe que lá na frente isso dá muito problema, né? E gera muita confusão. Então, assim, eu acho que facilita bastante, tanto o nosso estudo quanto num caso real, né? Então, fica ali já fixo, né? Pô, aquela fileira ali é sei lá, fileira 2A, 2B. Então, você sabe que vem da RPP ali 2A, 2B, tudo que vai ali, de repente eu preciso de um circuito a mais, modificou alguma coisa, você sabe que está ali, você consegue manter um padrão de quem está fazendo, alimentando quem, né? Então, eu acho que dessa maneira aqui ficou bem mais legal. Aumentou um pouco aqui o comprimento do data center, né? Ele vem um pouco mais profundo aqui, apesar da gente ter ganho esse espaço, né? Mesmo assim, ainda para poder chegar lá nos, nos 27 racks, né? No total aqui da fileira, teve que ampliar um pouquinho aqui o fundo. E aí, se a gente for fazer o cálculo de potência também, não vai chegar em 6 kVA por rack, ou 6 kW por rack. Mas isso aí eu acho que é detalhe no operacional, né? Nem todos os racks vão chegar, vai ter rack que vai demandar aí 10, 15 kW de potência, outros racks vão demandar 2, 3. Então, isso já é uma questão assim mais casos reais mesmo. Então, aqui para nós, eu acho que fica legal para a gente poder entender legal e estudar essa parte, ok? Então aqui tem um print, eu acho que eu cheguei a fazer um print, joguei para cá, ou é o mesmo print que eu já mantenho, e quis fazer uma revisão aqui, justamente dessa parte do A e B, do 1A, do 1B, né? Então aqui seria
seria a fileira, né, 1A, representação, né, do 1B. Lembrando que a gente já viu essa parte, né, em outros vídeos de... Eu esqueci até esqueci o texto, o tipo de texto que eu estava utilizando aqui, mas então a gente vem aqui, né, o 1A, 1B, né, seria aqui o que? 2A, o 2B, fileira, a fileira, né, o rack aqui representando a fileira, todos aqueles 18 racks, entendeu? Então nós viríamos aqui, sei lá, de repente, seguindo essa ordem dos nomes que estão aqui, né, seria o 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B e o 6A, 6B. Tá? Então, voltando lá, ó, então seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 fileiras aí, conjuntos representando os circuitos, né? Então, ficou bem fácil. Agora de manter aí um padrão. Já que eu tinha comentado no último vídeo, que o legal seria a gente ter mais uma máquina de ar-condicionado aqui, né? Teria ter mais uma máquina em cada circuito desse aqui, só para a gente manter uma simetria também de capacidade, né? Porque aí aqui nós iríamos trabalhar sempre com duas máquinas ligadas e uma em standby, né? Então o consumo de energia em todo esse circuito aqui, ele vai ficar equalizado, né? Ele vai ser o mesmo que esse. No nosso caso atual aqui, nós vamos ter, por exemplo, no caso, nós vamos ter, de repente, duas máquinas ligadas aqui e uma aqui. De repente, uma aqui mais duas aqui, entendeu? Então, o consumo de energia nesse circuito ele vai ser um pouquinho maior do que aqui, do que nesse. Mas, mantendo a, a capacidade full aí dos 75%, né? E também o rodízio, né? Então viria de repente para cá, essa máquina entraria em operação, a outra iria para standby, depois viria para cá e assim por diante, fazendo um rodízio, né? As máquinas de ar-condicionado. Então, nessa parte é isso que eu queria revisar com vocês e já falar dessas atualizações, né? E os porquês, né? E vamos para o desenho em 3D das RPPs. Ó, eu desenhei uma eclusa aqui. Essa parte da sala de energia, que eu não comentei muito, mas aí eu fiz essa modificação, né? Joguei os painéis aqui, um painel em frente ao outro. Aqui também, né? Inclusive sobrou um espaço aqui, se eu não me engano, aqui nas baterias. Deixa eu ver se eu modifiquei. Deixa eu ver aqui se eu modifiquei o painel. Tanto que sobrou um espaço maior aqui. Vou voltar aqui. Aí aqui eu fiz um esquema de tagueamento para poder deixar o forro sem a visualização, né? Se precisar é só colocar. Então dá para a gente ver aqui os leitos e tal. Aqui no meio vai ter leito também, mas aí eu não desenhei. Então, ó, chegando lá nas nossas RPPs, então a gente tem lá os 4 circuitos, né? Então aqui, esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr alguma coisa aqui. Então esse cara aqui, ó, ele seria tipo um A, aqui seria um B, e aqui, de repente, o 2A e o 2B, né? Então a gente sabe que tudo que sair daqui e daqui vai alimentar esses dois corredores aqui de cima, né? Essas duas partes aqui. Então é bem tranquilo, não tem segredo. Fiz um desenho bem simplesão mesmo, mas para a gente ter uma noção de ver como é que vai ficar, né? Ter uma ideia melhor. E aí eu coloquei esta RPP aqui por conta de ela. O que ela vai fazer? Ela vai fazer
esses dois corredores aqui, né? Esses dois corredores aqui, o que tá já que ela está encostado e esse outro da esquerda aqui, onde eu tô com o mouse. Então, que é esse corredor aqui, né? Ó. Então, por isso que eu já coloquei ela do outro lado, né? Que ela já fica mais próxima a quantidade de cabos, porque o cabo de alimentação são o quê? Aqui são 4 circuitos, né? Que chega com cabos de espessura maior. E saindo são aí 84 circuitos, né? Então, e a quantidade de cabos é muito maior. Então, eu teria que atravessar, vai ter casos como desse último corredor aqui e esse primeiro corredor, que esses 80, esses 40 mais ou menos, né? Circuitos, eles vão estar passando aqui por cima, né? Mas se a gente pode fazer isso, o ideal seria ter aqui uma RPP desse lado só alimentando esse lado e as RPPs daqui da frente alimentando só o lado ali dele, né? E aí você não fica você fica com uma quantidade menor de cabos cruzando a sala. Só que a gente não tem espaço para fazer isso, né? Então, por isso que está feito desse jeito, né? Então, esse espacinho aqui é o espaço para os nossos DGOs. Inclusive, eu já vi casos a sala de energia está aqui, a sala de, o painel aqui, o painel de saída aqui do Nobrega tá, de repente está aqui e a RPP está aqui no fundo da sala, cara. Tipo, uma RPP aqui e a outra aqui, entendeu? E depois alimentando um circuito aqui, ó. Já vi isso, já não é tão difícil de você achar isso aí, não. Então é um negócio muito louco, né? Realmente por questão, muitas vezes, questão eh, de localização mesmo, né? De repente ampliou, tinha um espaço lá no fundo da sala, o, precisou de uma ampliação e aí o espaço era lá e foi feito, né? Então fica aquele cabo cruzando, um baita de um circuito, um cabo mais espesso, cruzando a sala toda, né? Gerando obstrução e depois um monte de circuito cruzando de volta. Então, é sempre importante a gente pensar nesses tipos de situação, né? Procurar manter o melhor layout possível. Tá ok? Então, nesse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. E dúvidas ou sugestões, meu e-mail é contato_jmp@outlook.com. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Até mais.